Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Nós estamos aqui em mais um Troca de Plantão, hoje número 99, e eu quero dar, primeiramente, boa tarde à minha querida amiga Gabi. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafa, você que está nos acompanhando mais um programa. É um prazer estarmos aqui no programa 99. Isso, já estamos quase chegando no 100, hein? Exatamente. E nesse mês especial, que é o mês da mulher. Mês tão importante para nós. Faça as honras, então. Apresente essa mulher incrível que está aqui do nosso lado hoje. Então, vamos apresentar nossa querida. Ela é uma mulher potente, que milita a favor das mulheres, tem história, tem trajetória. Ela é advogada, faz parte da comissão da OB, participa de alguns projetos importantíssimos em prol da mulher. É a Raquel Sarmento. Bem-vinda, Raquel. É muito bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É um prazer, assim, inenarrável estar no 99, o número desse programa aqui maravilhoso. Me sinto muito honrada, Gabi. Nós que somos aí de várias lutas juntas já temos uma história. Rafael, é um prazer muito grande estar aqui. Eu me sinto muito honrada poder compartilhar a nossa luta, a nossa militância sempre em prol da mulher. E eu não poderia esquecer de dar uma boa tarde para Maria Tereza, mãe da Raquel, e também para o meu queridíssimo Ramon, que está aí nos bastidores, sempre ajudando a gente aqui. E vamos começar nosso papo, né? Como já foi no início aqui, já falamos, você é uma pessoa que tem grandes lutas, uma história incrível. Quando a Gabi me mandou o seu currículo, ele nem parecia um currículo, parecia um pergaminho de tantas informações. Obrigada. Mas é muito legal estar aqui com você. Como você disse, é o programa de número 99. E espero que seja um ótimo programa para o nosso público aí. E vamos começar. O que te motivou a começar na advocacia? Vamos lá no comecinho mesmo, na raiz da... Então vamos. Bom, primeiro meu pai era advogado, mas o meu pai fazia uma advocacia assim muito bem lá atrás, né? Eu tinha ido para os Estados Unidos, cheguei lá no dia 5 de janeiro de 89, estourou a Guerra do Golfo, do Saddam Hussein, dia 8. Ou seja, eu chego em Miami, meu objetivo era ir até Los Angeles, eu não consegui. E lá já começou uma violência doméstica contra mim, porque eu tinha conhecido um rapaz
aqui no Brasil e ele não se conformou que eu tinha ido. Meu pai me mandou embora para os Estados Unidos. Um dos motivos era me separar dele. Olha. Ele foi até lá atrás de mim. E quando ele me localizou, né? E eu estava já na casa de uma pessoa, de uma amiga do meu pai, ele escondeu o meu passaporte. Então, eu tinha 18 anos, num país que estava em guerra, e ele escondeu. Ele falou assim, deixa que eu guardo o seu passaporte, porque assim é melhor para você. Mas mal eu sabia que eu não era nada lá fora sem meu passaporte. E aí, lá, eu tive que conversar muito sério com ele. A senhora com quem eu estava na casa também conversou. E eu voltei de lá, a mulher lá naquela época, anos 80, né? A gente era muito objetificada. Então, quando eu ia arrumar emprego, eles falavam o seguinte, você tem corpo para isso. Eu falava, não, eu não quero o meu corpo, eu quero trabalhar, né? Eu não fiquei nem um mês lá. Eu voltei e eu falei o seguinte, eu quero ser gente aqui no meu país e eu vou lutar para o meu país. E eu fui prestar para direito. E todas as opções eram direito de manhã, a segunda opção era direito à noite, a terceira opção era direito. Eu não queria outra profissão. E já passei em primeira e já logo eu passei como escrivã de polícia da Polícia Civil. Que legal. E eu fui escrivã de polícia aqui em Limeira. O meu primeiro lugar que eu trabalhei foi com a doutora Nilce Segala. Queria mandar um beijo para ela, porque foi meu primeiro emprego, praticamente, né? E eu fui escrivã de polícia aqui. Eu fiquei 10 anos como escrivã de polícia, terminei a faculdade e aí eu fui advogar. E você acha que esse começo como escrivã levou um pouco essa luta que você teve a partir dos próximos anos? Total, porque eu comecei na Delegacia da Mulher, que era aqui na Doutor Trajano. Sim. Tu não era nascido, Rafael. Gente, eu sou de 98, tá? Então, eu sou de 92. O concurso era 92. Sim. Então, tu era um menininho. Mas eu trabalhei na Delegacia da Mulher, no Doutor Trajano, e eu consegui ver uma situação que naquela época não existia nem Lei Maria da Penha. Não existia nem a Lei 9.099, que depois trocava o delito do homem por cesta básica. Eu trabalhava numa época que sequer se davam credibilidade dessa mulher falar sobre o crime dela. Então, sim, tem uma influência muito grande nisso. E quando você estava lá na delegacia, atuando, você sentia, assim, um pouco de preconceito dos homens em relação à mulher? Total. Como que era trabalhar com os policiais, esse ambiente mais hostil que é uma delegacia? Muito hostil. Primeiro que eles falavam assim, tu não precisa andar armada. Eu falei, mas eu sou policial. E eu vou andar armada. E eu namorava um delegado na época. E esse meu ex-namorado, ele me presenteou com uma arma, né? Era uma bereta pequena. E ele falava que ele já tinha sido investigador, né? Ele falou assim, se impõe, porque você precisa se impor. Eu entrei na polícia com 18 anos, gente. Então, eu era uma menina, né? Praticamente. Então, ele falava, se impõe. E o meu pai, antes dele ser advogado, meu pai também foi policial militar. E o meu pai falava o seguinte, se impõe, exija respeito, vá trabalhar muito bem vestida, cabeça erguida, sempre bem peiteada, bem arrumada, porque você precisa se impor, porque não é fácil ser uma mulher na polícia. E realmente tinha várias questões. Mas eu fiz uma carreira de 10 anos lá, deixei bons momentos e recordações muito boas. É legal essa sua fala, porque nós temos essa cultura muito de quando você vê a pessoa, né? Então, por você trabalhar num ambiente hostil e sendo muito nova, muito inexperiente, eu acho que foi ainda melhor para sua formação, porque você já teve que lidar com esse ambiente e se tornou mais forte a cada ano, né? Sim, eu fui forjada numa situação que era difícil, existia um grande preconceito, mas eu tinha um pai que, não obstante ao fato de ser criado no machismo estrutural, meu pai foi militar da década de 70, né? Então, ele era estruturado no machismo, né, estrutural, né? Ele foi formado também, mas ele me empurrava. A minha mãe também, sempre me empurrando a gente, falava assim, mulher tem que estudar, mulher tem que saber.
Mulher tem que fazer. Você tem que fazer a tua vida. Tu não tem que esperar marido, né? Então, a gente ia. Não foi fácil, mas foi bom. E nesses 10 anos, você viu a evolução, assim, em relação aos direitos das mulheres? Você foi sentindo conforme... Olha, eu costumo falar que eu peguei desde da máquina de escrever e fui até o computador, né? Então, eu fazia flagrante, eu fiz muito flagrante aqui na máquina de escrever ainda, né? Eu passei pela Lei 9099/96, né? Que foi um período em que se transformaram a agressão que o homem fazia nessa mulher, ele pagava uma cesta básica e estava tudo bem. Então, foi a Lei 9099 que transformou essa lesão, essa dor dessa mulher em cesta básica e estava tudo bem. E eles falavam, não, ela apanha, eu pago uma cesta básica e está tudo bem. E aí, em 2006, a vinda da Lei Maria da Penha, que fala o seguinte, opa, não é o pagamento da cesta básica, não. E aí começa a fazer uma série de regramentos. Então, eu vi nós sairmos simplesmente de um limbo, porque eu entrei na polícia em 92. Em 96, vai para um limbo pior ainda, porque transforma essa lesão em cesta básica. E depois, em 2006, mas aí eu já tinha saído da polícia, porque eu fiquei até 2002, a Lei Maria da Penha vindo e falando o seguinte... Não é bem assim. Lembrando que a Lei Maria da Penha é a 3ª melhor do mundo, reconhecido pela ONU. Certo. E nesse período que você ficou na polícia, você teve algum caso que te marcou, que te chocou expressivamente? Sei que todos os casos são marcantes e chocantes, mas tem algum que você acha que vale a pena ressaltar aqui no programa? Sim, um deles foi aqui, tá? Logo na primeira entrada de Limeira... Nós temos, olha aqui, vocês estão me fazendo assim, voltar num tempo e aqui em Limeira, né? Fiquei até emocionada, porque eu trabalhei estritamente nesse caso, né? Quando se entra na primeira entrada de Limeira, vindo de Araras, agora é uma universidade. Mas lá antes era uma plantação de eucalipto. Isso há muito tempo atrás. Tu era pequeno, Rafael. E lá tinha um estuprador em série que estava aqui em Limeira. E uma das vítimas pegou eu estava trabalhando e nós fomos no local. E ele tinha quebrado as 2 pernas dela. Então, ele quebrou as pernas dela, estuprou, machucou ela. Ela não queria que ninguém chegasse perto dela, porque ela sentia a dor não apenas do estupro, como das pernas quebradas, né? Então, foi uma situação... Naquela época, a gente também lidava com a questão do HIV, não tinha os coquetéis. Então, nós não sabíamos se ela estaria apenas grávida, como também infectada. Então, era uma série de situações, e eu lembro do desespero dessa mulher. Para ela ser retirada do lugar, não era apenas a questão pelo fato... Não apenas, uma dor de estupro não é apenas, né? Mas ela estava machucada pelo estupro em si, mas as pernas quebradas, e ela falava, e se eu tiver com AIDS? O que eu faço? Então, o desespero dela era muito grande. Sim. Eu queria poder encontrar essa mulher hoje para saber como que ela está, dar um abraço nela, né? E falar, você marcou a minha carreira de lutas. E tem até o trauma também naquele momento, né? Como você falou, ela não estava ali naquele... não queria as pessoas em volta ao redor, estavam ali para ajudar, mas o trauma foi tão grande que e ela acabou... tinha vergonha. Ela era também de uma religião, de uma determinada religião, então ela era muito pudica, né? Uhum. Então, vê-la naquela situação causava um constrangimento maior e ela se sentia culpada. Só que vítima, né? Ela se sentia muito culpada. Então, ela estava com a dor, ela estava com vergonha e culpada. Eu ia entrar em outro assunto, mas essa sua fala ela é muito importante. As mulheres hoje, eu acho que elas deixam de denunciar muito por causa disso também, né? Por se sentirem culpadas pelo tipo de situação que vivem dentro de casa e que acabam ocorrendo essa hostilidade para as mulheres. E aí
por se sentirem culpadas, elas acabam não denunciando, que é uma forma totalmente equivocada de se pensar, Sim, né? Rafael, a subnotificação aqui no Brasil, ela é de 50%. Por ano, nós temos só para as pessoas entenderem assim a dimensão, nós temos um Maracanã cheio por ano. Esse é o resultado de vítimas de mulheres de violência, algum tipo de violência, Sim. seja ela doméstica ou seja ela de gênero, tá? Então, é o Maracanã inteiro. Então, se não houvesse subnotificação, seriam 2 Maracanãs. Então, Sim. é muita gente, é muita mulher, né? Eu costumo falar nas palestras que eu faço que um dos itens é a falta de credibilidade na justiça. Esse é um dos itens. A segunda, o poderio ou o perfil desse homem, que às vezes pode influenciar. E a terceira é a dependência emocional, a dependência financeira e a terceira dependência que eu e uma psiquiatra de Araras, doutora Carolina Krepski, desenvolvemos, a dependência social. Vou te explicar rapidinho. A dependência emocional tem a ver com a culpa. Não, eu não posso fazer isso com ele, porque ele é gente boa. A ruim pode ser eu mesmo. Então, e outra coisa, ele me faz de tudo. Aí ela vai para a questão da dependência financeira. Ela não é empoderada, essa mulher. Ela não tem formação. Aí o que ela faz? Ela tem medo de largar e de denunciar porque ela vai perder a casa. Ele fala que vai perder a casa, que vai perder o carro, que vai perder os filhos. E aí ela vai para a ambiência social dela, como, por exemplo, para a igreja, para a casa da mãe, para a casa das irmãs, fala o seguinte, olha, melhor com ele do que sem ele. Fica com ele desse jeito. Então, isso também tem a ver com a subnotificação. E é por isso, meninas, que eu falo, quebrem esse silêncio, se rompam, se livre dessa dependência emocional, dessa dependência financeira e dessa dependência social. Tem essa questão também da sociedade que as pessoas ainda falam, foi estuprada, mas que roupa que estava? Qual é a postura dessa pessoa diante da sociedade? Que uma coisa tem nada a ver com a outra. A pessoa pode se vestir da forma que quiser, se portar como quiser, o corpo é dela. E ninguém tem o direito de tocá-la. Gostaria que você também falasse um pouco sobre isso, Raquel, Sim. que é importante. Então, eu já vou abordar, um outro tipo de violência, tá? A violência institucional. Quando você chega no hospital, essa vítima está estuprada e os médicos e as enfermeiras, os enfermeiros falam assim, mas também isso é hora de mulher tá fora de casa? Por que eu não posso andar 4 horas da manhã na rua em segurança? Quando eu vou para outros países, eu posso. Na Itália, eu pude andar. Em Amsterdã, eu fui na Red Zone. E estava tudo bem, ninguém me molestou. Mas aqui no Brasil eu não posso andar sozinha ou sem o meu marido, sem mais pessoas, ou até armada. Eu não ando armada, mas... Então, por quê? Mas aí você é julgada por quem deveria estar te acolhendo, por exemplo, o hospital, né? O corpo de enfermagem, o corpo de médicos, que deveria estar falando o seguinte, não, vem cá, não, mas isso não é hora de mulher estar na rua. Mas com essa roupa aí tu tinha que realmente, tu pediu para ser estuprada. Quem que pede para ser estuprado? Ninguém pede para ser estuprado, né? Ou então ela chama a polícia, não é nada isso daí, vai. Você é virgem? Você nem mais virgem é. Tem policiais que falam isso na hora que vai atender. Mas eu fui estuprada. Não foi nada. Você queria, vai. Vamos dizer que você não queria, né? Então, existe essa questão. Eu fui fazer uma vez um boletim de ocorrência numa delegacia. O professor havia abusado de uma menina de 14 anos. Professor de informática. E a hora que eu cheguei na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, a escrivã me conhecia, né? Olhou assim, era uma menininha assim, uma menina de 14 anos, ela tinha a formação do peito, né, das nádegas, as coxas já estavam em formação, né, mas você via assim, ela totalmente bobinha, né, e aí ela olhou para a mãe assim e falou assim, mas mãe, também já estava na hora, né, de dar uma transadinha, né, ela não transou, ela não fez amor, ela foi estuprada, ela não queria, o professor aproveitou o momento, a mãe e o pai eram enfermeiros. Então, na pandemia, não parou. E aí, esse professor aproveitou que mãe e pai estavam fora e que não tinha ninguém para ficar junto com ela,
Falou, não, eu vou aí na tua casa para te ensinar informática. E abusou dela. E aí eu tenho que ouvir isso de uma escrivã de polícia. Essa descredibilização é... Total. É Isso, inclusive, é violência institucional, Rafael. Violência institucional. É um dos 11 crimes que eu elenco nas minhas palestras. E é muito importante o seu trabalho, porque, na maioria das vezes, a gente não é que não escuta falar, mas ainda tem essa cultura de que você falou, que, antes da Maria da Penha ainda, do pessoal que é mais velho e que tem essa mente retrógrada. Então, quanto mais a gente colocar esse assunto em debate, trazer ele à tona, mais a gente vai trazer informação e mostrar que esses casos acontecem e que eles precisam parar de acontecer. Sim, sim. Isso é muito importante, justamente em razão desse machismo estrutural. Não nos esqueçamos que até 1976... Por aí, eu vou levantar o ano certinho. Era 76, não, minto, 1946. Era autorizado que o homem matasse ou ferisse ou batesse na sua mulher em caso de suspeita, hein? Era suspeita de traição. Isso era uma lei? Era uma lei. Eu vou levantar aqui para você. Já levanto certinho aqui a data certinho que foi essa... 1916, maridos ainda podiam castigar fisicamente ou matar as suas esposas. Quando meu pai era advogado, isso na época, na década de 80 e 90, gente, foi abolido agora, não tem muito tempo, 5 anos. A violenta emoção. Os homens que matavam as suas esposas sob violenta emoção. Violenta emoção do quê? De ser traído? Quantas vezes que esse homem traiu? E peraí, porque traiu, eu posso ser morta por conta disso? Eu tinha vários embates com meu pai, porque meu pai era advogado criminalista, né? Sim. E quantos que ele defendeu? Aliás, quantos júris que a gente conseguiu anular... com muita luta, indo nas ruas gritar, né, Gabi? Quantas vezes que a gente já foi pra rua, né? Megafone aí. O megafone gritar, falando o seguinte, a gente não é porque houve uma suspeita de traição que ela poderia morrer, né? Então, era lei isso daí. E foi abolido. Tem questão o quê? De 5 anos? 5 anos que não se pode mais alegar violenta emoção, enfim. E a história está aí para mostrar que a gente não deve continuar com esses atos, né? Absolutamente. Eu falo que a gente tem que estudar a história todo dia, porque por mais coisas tristes que a gente já viu, a gente mostra que aos poucos a gente vem evoluindo, né? Sim. Não se esquecendo que em 1827 que a gente podia entrar na escola, nós mulheres, né? E somente em 1929 que a gente pôde ir para a faculdade. Aliás, 1800, tá? 1827 a gente pôde ir para a escola. Em 1829 a gente pôde ir para a faculdade. Ou seja, nem acesso à escola nós tínhamos, só fomos obter isso depois, já enfim, em 1900 a gente já estava, né? E 45 a gente conseguiu o voto. Mas esse voto, Rafael, era só quem era mulher casada e com a autorização do marido. Não era um voto pleno. As desquitadas, não existiam as divorciadas. As desquitadas não podiam votar e as solteiras também não. Olha o absurdo, gente. Então, é muito bom estudar história para a gente ver lá atrás que isso não pode acontecer de novo. Sim. E também são importantes programas como esse, porque nós ouvimos falar, mas uma coisa tão distante, tão fora da nossa realidade, que... como a Raquel disse, aconteceu aqui em Limeira, acontece ali, acontece acolá. Pessoas que nós nem conhecemos, que precisam dessa informação, tá sofrendo, às vezes, uma violência doméstica, enfim, e precisam ser conscientizados quanto a isso. Exato. E eu acho que não é nem questão, assim, nossa, porque às vezes a gente tem um ciclo que esse tipo de violência não acontece. Mas você vê notícias, aconteceu em Limeira, num bairro distante, então você acha que... Não, aqui perto de mim não tem, isso não é uma realidade paralela. E, na verdade, todos os dias acontece um caso diferente muito perto da gente, né? Rafael, eu vou te falar que existe, inclusive, nos círculos em que vocês frequentam. Vamos falar um pouco de violência midiática?
Com certeza, o microfone é seu. Violência midiática, a gente canta músicas que ferem e que trazem a misoginia da mulher. Perfeito. Eu cresci ouvindo falar que a Amélia que era mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor qualidade, ela não tinha, não tinha vaidade e ela achava bonito não ter o que comer. Mas ela que era mulher de verdade. Porque E eu que passava... Eu trago comida para dentro de casa, eu sou vaidosa, eu criei meu filho, eu fui à luta, eu vou para a rua gritar, mas a Amélia era melhor que eu. Então, nós ouvimos os nossos avós cantar isso, né? Aí, a gente vai... na década de 50, o grande rei que eu gosto mesmo, o Roberto Carlos, eu adoro ele, mas ele tem músicas misóginas que ele cantava o seguinte: se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha para você, eu digo que já não gosto dele e você não vê que ele tá ficando demodê, é meu ciúme. E o que mata hoje? O feminicídio? Qual é o grande impactante, qual é o grande impulsionador e causador do feminicídio? O ciúme. Mas a gente cantou ele com o Roberto Carlos, com o Traje a Rigor, e a gente cantou com a Marília Mendonça, a Ciumeira, e a gente canta com o Henrique Juliano, que fala o seguinte: olha, não me leve a mal, é tudo por amor, mas tem uma câmera escondida no teu quarto e eu desbloqueio o teu celular com a tua digital. Sim. Quando que a gente desbloqueia o celular com a digital? Quando a mulher tomou um Boa Noite Cinderela. E aí aconteceu o quê com essa mulher? E se você olhar essa música dele, tem 23 milhões de acessos até o ano retrasado. Eu parei de contar até hoje. Você acha que, assim, as pessoas hoje não prestam atenção no que elas consomem? Não. Porque, assim, como você falou... vamos dizer que começou no Roberto Carlos, devia ter alguns artistas que já cantavam Ataúfo Alves, lá atrás. E aí vem até os dias atuais, eu escuto bastante Henrique Juliano, mas assim, na maioria das vezes a gente não percebe aquilo que a gente consome, e aí aquilo acaba se tornando meio que uma mensagem dentro da nossa cabeça mesmo, mas que é uma coisa automática. É a você mensagem entende? subliminar. E eu tento assistir o Henrique Juliano, eu gostaria muito de ouvi-los. O que eles pensaram nessa música aí, né? Se eles têm ideia de que uma mulher que desbloqueia o celular, ela tomou um Boa Noite Cinderela, né? O que ele fala sobre isso? E você vê mulheres cantando isso, você vê homens que eu sei que não são misóginos, eles estão cantando isso daí. Você falou assim, eu curto o Henrique Juliano, e eu acho que você já ouviu essa música, sim, e de repente não pensou nisso daí. E sim, a gente consome coisas e não tem ideia. Você quer um outro? Eu vou te dar uma outra. Eu tenho um exemplo bom também, então eu vou depois de você. Fala. Vamos ver se é o mesmo que eu... Do Revelação, aquela música sobre depressão. Por isso é que eu vou me mandar, vou me embora agora. Ela fala totalmente sobre depressão, sobre o cara tá se matando mesmo. Por uma mulher que é narcisista e que causa violência psicológica e moral nele. Será que é a mesma? Eu acho que é. Eu vou dar uma pesquisada aqui e a gente vai... Mas ele explicando, ele falando, e assim... quando tem as rodas de pagode, que tem aqueles vídeos, o pessoal cantando, o pessoal tá cantando o maior... Sim. E aí ele falou, gente, essa música, quando eu pensei, ela é uma música triste, ela é uma música mais... Só que acabou se tornando um hit, igual falam hoje, né? Então, o pessoal canta, muitas vezes nem percebe aquilo que tá cantando, exatamente. Né? O título da palestra que eu faço, que é o Grito de Alerta, é a música do Gonzaguinha, que a Maria Bethânia cantava. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim, meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me ardo, me engasgo, me engulo, reflito e estendo a mão. Ela dá uma chance para ele. Mas aí a nossa vida é um rio tocando e as pedras vão batendo até quando? Você quer ver outra? Achei aqui. Achou? Fala. Velocidade da Luz chama, é do Grupo Revelação. Velocidade da Luz? Isso. Vou colocar na minha palestra. Ele fala assim, eu já não sei mais porque vivo a sofrer, pois eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor em troca e ingratidão. Aí depois lá no refrão vem, né? Vou-me embora agora para outro planeta, na velocidade da luz ou quem sabe de um cometa.
Eu vou solitário e firme onde a morte me aqueça. Ah lá. Talvez assim de uma vez pra sempre eu te esqueça. Ele tá verbalizando, Pesado, inclusive, né? suicídio. Então, mas isso Ele tá em verbalizando rodas de, suicídio. Em rodas de samba, em rodas de pagode, é uma música muito conhecida que o pessoal canta numa vibe assim. É que geralmente as vai, pessoas é isso nos aí. encontros, elas estão mais na batida da música do que na letra em si. Sim. Aí acaba indo no embalo e não percebe. Isso É isso influencia aí, muito. muito. E aí, o que acontece? Você não sabe o que você está consumindo. E você acha legal você cantando isso daí. Tem uma música da Marrom, já vou lembrar a música da Marrom, que é a hora que tu para e presta atenção, essa mulher, ela é o chinelo, ela é o pano de chão, assim, totalmente sujo. E a mulherada canta, você vê o show, a mulherada cantando e tal. Mas ela está cantando a própria dor dela e o povo não sabe o que está cantando. Sim. E isso acontece também com as propagandas. Você quer ver? Antes a gente via propaganda de absorventes higiênicos, era uma borboleta, ou então mulheres super refrescantes, refrescadas, com os vestidos, né, esvoaçando. Quando que tu pode colocar um vestido esvoaçando quando tu tá menstruada? Quando que tu fica fresquinha e cheirosinha e bem legal e bem, né, feliz quando que tu tá menstruada? Nunca. Aí o que acontece? O homem assiste essa propaganda e fala o seguinte: mas por que a mulher não fica desse jeito? Muito pelo contrário, ela fica com TPM. E a TPM, mulheres em situação de TPM matam. Quando eu terminei minha faculdade em 96, eu fui fazer um trabalho. Por que mulheres que não eram dentro de um círculo de criminalidade, elas matavam? E todas que eu fiz a pergunta no presídio de Brotas, elas estavam no estado, em sua TPM. E aí o que acontece? O que o homem falava antes que TPM era? Frescura. Não é frescura. Então, isso é uma questão subliminar que foi entrando. A terceira, só para a gente poder... Sim. A Verão. Lembra da Verão? Linda, maravilhosa. Rafael, fala para mim, que mulher... Qual o percentual de mulheres que tem aquele peitão, aquele bumbunzão, aquela cinturinha e que está disposta a ficar num sol escaldante, numa areia, para oferecer a cerveja e ainda tem que ouvir o seguinte: ou lá em casa, em Verão, lá em casa não tem isso. Nós não somos. Essa não é a realidade da mulher brasileira. Tanto que depois da pandemia, vocês não viram mais propagandas de cerveja exibindo e objetificando os corpos das mulheres. Por quê? Porque tinha umas loucas igual eu, a Gabi, um monte aí, que fez um monte de assinado, né, um abaixo-assinado para tirar a objetificação dos corpos das mulheres com os mestres cervejeiros. E não tem. Hoje, as propagandas de cerveja é a família, é o desce redondo na beira da piscina, com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô, com o tio. Até o tio da Suquita tá lá. Mas o tio da Suquita não aparece mais falando assim: e aí, lindinha, pra menina mais nova? Tu não é da época do tio da Suquita, tu lembra, Gabi? Lembro. Então não tem mais. Eu acredito que essas marcas elas não tenham perdido as vendas por causa disso. Não. Então, por que já não fazia. mudaram esse marketing antes também, né? Por causa da estrutura. Porque nós, mulheres, nós resolvemos botar a boca no trombone e estamos botando cada vez mais. E não me deem trombone, porque se derem eu vou tocar e vou gritar muito alto. Agora vamos continuar nosso papo. Bora. Aqui. Daqui a pouco... Mas eu queria saber, depois desses 10 anos de delegacia, como é que começou aí na advocacia? Por onde? A transição, como Transição. Vamos lá, eu já era uma mãe, né? Meu filho tinha 3 anos. Aliás, ele pediu o link para assistir. Ele tá lá na Itália, ele queria estar assistindo. Mas eu era uma mãe de um menino de 3 anos. Não, mas fica gravado aqui, depois ele vai poder assistir. Joia, perfeito. E aí eu queria sair da polícia, né? Eu estava tentando prestar concurso para delegada, mas eu ia assim, eu saía, conseguia ir para a fase oral, mas não passava, né? Eu falei, gente, preciso dar um jeito na minha carreira, né? Eu não quero ficar como escrivã, né? Eu quero ganhar mais, né? E de forma correta, de forma lícita, né?
E aí, o que eu fiz? Eu comprei 25% de um escritório de advocacia em Brasília. Porque, nossa, eu vou advogar em Brasília, eu vou ficar rica. Mas não, lá em Brasília, se você não entrar no esquema, tem algumas regras lá, enfim. Aí eu dei com a cara na parede, né? E eu falei, pai, não deu certo. Ele falou, vem advogar aqui comigo, né? E eu fui no escritório dele, era uma salinha, Gabi, muito pequena, que tinha só uma mesinha e 3 cadeiras. Uma para eu atender e 2 para chegar o cliente. E de lá eu já embarquei na questão do direito de família, que eu sempre amei, né? E é o meu carro-chefe junto com a violência doméstica, né? E aí eu fui despontando, eu já entrei para ser palestrante do Quebrando Silêncio, que é uma... Fala um pouco sobre o Quebrando Silêncio, que eu acho que é importantíssimo. Quebrando Silêncio, já comecei a ser palestrante do Quebrando Silêncio, que é uma instituição, ela nasce dentro da Igreja Adventista, justamente para combater as violências na sociedade que são vistas. Ela está presente, o Quebrando Silêncio está presente em 8 países aqui da América Latina. Já estamos chegando estamos tentando entrar na Europa e na América do Norte. E cada ano ela traz um tipo de violência para chamar a população à exortação, né? Sim. Então, todos os anos tem um assunto novo. O ano passado foi pedofilia. Foi tão pesado que esse ano vai ser sobre pedofilia novamente, né? E são vários assuntos, como violência psicológica, que todo tipo de violência que essa mulher perpassa, ela tem o início pela violência psicológica. Então, esse é o Quebrando Silêncio. É uma instituição que ela serve para trazer revistas, folders, para alertar. Ela não faz proselitismo religioso, absolutamente. Você não vai ler a revista e vai se converter à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não. Mas você vai ler e você vai se reconhecer como, em algum momento, vítima daquela violência que está sendo abordada. Isso é todo ano. São assuntos pesados, mas que precisam ser falados, né? Precisa. Porque se não for exposto, não entra na pauta da sociedade, não entra na consciência Exatamente. das pessoas. E mesmo assim, olha, eu já sou palestrante por ele já está há quase 20 anos. Mesmo assim, eu encontro, às vezes, membros de dentro de várias denominações, porque eu vou em várias denominações, né, que não aceitam. Não, doutora, isso não existe aqui. Leia o livro Grito de Eva, de uma jornalista da Igreja Presbiteriana, que ela traz a informação que 40% das vítimas de violência doméstica estão dentro das igrejas evangélicas. E cadê os agressores? Dentro dela também. Nossa, peso. O livro chama-se Grito de Eva. Vamos ler. Leia. Raquel, eu estou aqui pelo Facebook, o Otoniel, que ele é um Otoniel. diretor do sindicato, ele é de americano, ele sempre está aqui conosco. Obrigada, Otoniel, também pela ele é possibilidade. Sempre acompanhando. Que bom. Ele falou, parabéns, doutora Raquel, pelo excelente trabalho na defesa dos direitos das mulheres. Sua dedicação e conhecimento são inspiradores, especialmente para as trabalhadoras da saúde, que enfrentam tantos desafios no dia a dia. Gostaria de saber sua opinião sobre como as leis podem avançar para garantir mais proteção contra o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, especialmente no setor da saúde, onde muitas mulheres ainda sofrem com essas situações. Então vamos lá. Ô, Taniel, vamos falar um pouco então de violência laboral, tá? A violência laboral, eu costumo classificá-la em algumas, né? Então, nós temos uma vertente onde eu falo, eu coloco 3 tipos de figuras, que é o mansplaining, o mansinterrupting e o bropiating, tá? Já vou explicar o que é. Mansplaining é quando um homem tenta explicar. Então, vamos lá, para uma profissional da saúde. Essa profissional da saúde, ela é PhD em câncer de mama. Além dela ser PhD, ela já teve o câncer de mama e conseguiu se vencer.
Então, ela está ali, ela sabe sobre o câncer de mama, não apenas porque ela estudou, mas porque ela teve e porque ela tem uma mama, ok? Mas daí, a hora que ela está explicando, está explorando, né, aquilo que ela tem conhecimento, vem um homem e tenta explicar aquilo que ele não tem. Vem um estagiário. Rafael, tu não vai ter mama para ter câncer de mama. Entendeu? Então, esse homem, ele tenta tirar essa mulher do lugar de fala dela para tentar explicar e tentar apagar. Então, isso é um tipo de uma violência laboral. E eu já vou entrar no abuso sexual dentro do ambiente laboral também. Tem o Men's Explain, tem o Bropriating. Se vocês assistirem o filme... Acho que é Escrito nas Estrelas. Eu sei que é a história de 3 mulheres pretas, lá dos Estados Unidos, que elas que desenvolveram todos os cálculos para o homem chegar até a Lua. Mas quem que chegou até a Lua? Foi mulher? Foram 3 astronautas. E quem apareceu na época que falava que foi até a Lua? Só homem. Né? E aí, essa mulher, vamos colocar aqui em termos práticos, né? Ela desenvolve, por exemplo, uma enfermeira que desenvolve uma forma, uma técnica, uma auxiliar de enfermagem que desenvolve uma técnica de dar o banho, aí vem um homem, observa e vai lá e fala assim, olha, eu descobri que assim, assim, assado. E isso aconteceu, né? Você já jogou Monopoly, Rafael? Já. Então, o Monopoly foi criado por uma mulher. Ela era uma americana professora de matemática. E os filhos do dono que eu já vou lembrar o nome da empresa, ele viu essa técnica, ele pegou dela, criou o Monopoly, ganhou dinheiro pra caramba. E essa mulher, que foi a grande criadora, não viu 1 centavo disso daí, né? Então, também nós temos essa questão do Bropriate, né? Homens que se apropriam de técnicas, de invenções dessas mulheres para se levantar, né? Então, eu falei do mansplaining, Bropriating e o... Já vou lembrar do terceiro. Que eu acabei de falar, mas eu estou na menopausa. E não tentem explicar menopausa, vocês homens, porque vocês jamais terão sobre isso. E a questão do assédio, né? Dentro do ambiente laboral, né? Eu já estive em reuniões onde a mulher tenta explicar, esse homem não deixa, então ele faz o mansplain, né? O man interrupting, que eu ia falar. E aí começa o assédio o assédio sexual. A gente, numa reunião, essa mulher tentava falar e ele não deixava. Ela tentava falar e ele não deixava. Era numa determinada prefeitura. E aí ele olhou assim para ela, colocou assim as 2 mãos na mesa, assim, né? Deixa eu fazer aqui para a câmera. Colocou as 2 mãos na mesa, olhou assim para ela e falou assim: você fica mais gostosa, brava. Era uma reunião de trabalho. Como assim fica mais gostosa, brava? Ela estava brava porque ela não conseguia falar. E ele quebrou, tanto que ela ficou assim, sem ação. Ela não tinha reação durante aquela situação. E aí eu falei assim, o que o senhor está fazendo é uma figura criminosa. O senhor está interrompendo uma mulher. Essa mulher precisa ter direito de fala e o senhor está assediando ela. Eu vou lhe dar prisão em flagrante. Claro que eu não ia, porque era um secretário, inclusive. Eu tumultuei lá a situação, mas aí ele se assustou. Ele falou, não, mas eu só falei que ela fica gostosa. Eu falei, e qual foi a liberdade que essa mulher deu para o senhor chamá-la de gostosa? E aí depois... vieram me falar que era muito comum ele chegar por trás e abraçar, ele pegar o cabelo e passar a mão no pescoço dela, ou então virar o cabelo das mulheres e... Nossa, que cheiro gostoso que você tá. Que liberdade é essa? Entendeu? Então, precisamos romper esse silêncio. E é incrível. A mulher, por mais despachada que ela fique, que ela seja, quando ela sofre uma situação dessa, ela paralisa. E ela fala assim, primeira coisa que vem, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Precisamos romper esse silêncio. E os administradores precisam entender
que a violência sexual vem acontecendo direto. E essa violência sexual perpassa pelo cabelo, pela, né, a nuca, ai, deixou assim, ui, né? Ou então puxar o sutiã, né? E uma passada de mão na perna, ou então, ai, deixa eu sentar mais perto de você e ficar se esfregando. Isso é um abuso. E até nas falas também, né? As falas, como eu falei, né? Ai, que gostosa, que você fica mais gostosa, assim. Que isso? Né? E eu digo assim, nem questão do máximo, assim, vamos dizer, de gostosa. Eu digo até nas pequenas falas. A velada, assim, né? Aquela coisinha assim que parece bobo, inocente, mas você vê que tem uma maldade. Então, assim, toda essa situação, ela compromete mesmo. Pois é. E só que o que acontece? A maioria das funcionárias fala o seguinte, Raquel, se eu for dedar, eu tô na rua. E é o que acontece. Estamos com uma reclamação trabalhista lá no escritório, uma moça. Gente, só para avisar, eu não advogo só em Araras, tá? Então, eu advogo em Araras, Porto Alegre e nos estados do Paraná e Santa Catarina também. Então, estado de São Paulo, enfim. Então, quando eu falar isso, não quer dizer que a pessoa é de Araras, tá? Mas ela trabalhava num local de saúde, ligado à saúde. E ela é LGBT. E o irmão do proprietário do ambiente da determinada clínica, além de ficar satirizando ela por ela ser gay, ele falava para ela, vem aqui que eu vou te ensinar a ser mulher. E você vai gostar. E passava a mão nela, sabe? Até que o que ela fez? Ela filmou. Outras meninas que saíram de lá viraram testemunhas dela e foram falar, olha, eu sou testemunha, ele tem feito isso. E foi pro dono. O que o dono fez? Acreditou em quem? No irmão. Falou o seguinte, ó, se você não quiser ser mandado embora por justa causa, você fica na tua. Aí ela assistiu uma palestra nossa, ela foi me procurar e a gente está tentando a área trabalhista não é minha, é já de um outro colega meu, mas já lembro o nome. Nós estamos notificando a questão ao juízo, para o juízo fazer com que seja interrompido o contrato de trabalho dela, mas com todos os direitos, e não por justa causa. Ou seja, ela é mandada embora e ainda, né, iria ser por justa causa. Eu tenho uma pergunta, pode ser totalmente leiga, tá? Mas em relação aos casos de assédio, eu já ouvi falar que quando você quer denunciar, se você, por exemplo, eu gravo uma conversa nossa ou algum tipo de vídeo, isso só serve para quando a gente quer se defender. Isso é verdade? Explica para o pessoal também, porque eu acho que vai ser muito importante. Vamos lá. Aliás, isso vem de encontro com aquele anestesista que ele abusava das mulheres enquanto ele fazia anestesia, aí ele colocava o pênis dele dentro da boca dela. E quem que denunciou? As enfermeiras, o corpo de enfermagem. Estão lembrados disso? Sim. Pois é, e aí queriam processar as enfermeiras porque estavam gravando, né? Se essa gravação objetivar uma situação ilícita, ela não é impedida, não. Ela é válida. A prova é válida, tá? Só não pode fazer o seguinte, colocar a câmera e você incitar a pessoa a cometer aquele crime. Mas se por vontade própria a pessoa vai lá e comete o crime e está gravando, ou você ligou o gravador, aquela é uma prova que é considerável, sim, é uma prova lícita, é uma prova viável para estar sendo utilizada no processo criminal, no processo civil, no processo trabalhista, enfim, aonde quer que seja. Então, pode ser, sim, desde que se obtenha realmente a questão criminal. Sim. Ok? Perfeito. Um exemplo disso é um caso que eu estou cuidando de um homem de uma determinada religião. E ele ficava pelado, com a Bíblia na mão, a mulher na cama, e ele falava assim, e o membro ereto, porque ele queria transar com ela, ele queria fazer sexo com ela. E falava o seguinte, se você não cumprir o que está escrito aqui na Bíblia, você vai apanhar mais ainda. E aí eu pedi para ela, falei assim, vamos gravar isso daí.
E ele estuprou. E ela, eu não quero. Ele segurava ela, ele coloca assim a Bíblia do lado, dá uns tapão nela e estupra ela. Essa prova é ilícita? Claro que não. Foi aí que eu consegui a medida protetiva, coloquei esse homem para fora de casa e estamos com o processo lá correndo num determinado estado aqui do nosso país. Lembrando que o nosso sindicato em saúde ele tem departamento jurídico e quem se sentir de alguma forma lesado pode procurar o departamento jurídico do Sim Saúde. Mas quais são os seus conselhos para quem se sente de alguma forma assediado? Não falo nem tanto nesse extremo, mas às vezes assediado na forma com que o chefe fala, trata. Qual que é o seu conselho, Raquel? Olha, o problema é nós mulheres ainda temos muito descrédito, né? Eu fui fazer uma palestra numa universidade que tem o curso de enfermagem lá em Porto Alegre. E elas estavam falando exatamente isso. Raquel, mas se a gente denuncia e o patrão, o nosso chefe é homem, ele acha que é frescura. Né? E se é mulher, também acha que é frescura. O que a gente faz, né? Primeiro, precisamos colocar como chefia alguém que seja tirado desse machismo estrutural. Primeira coisa, tá? Então, os sindicatos precisam trabalhar em cima disso, de trazer informação para essas chefias, porque os chefes precisam entender que mulher não está inventando, que mulher não está fazendo mimimi. Né? Segunda situação, se puder ter uma testemunha, melhor ainda. Que tipo de testemunha? Gravação, ou então uma filmagem, ou então, de repente, eu já vi casos que o próprio paciente foi testemunha daquela enfermeira ou daquele enfermeiro, porque tem enfermeiro que sofre também o assédio sim. Né, sexual. Então, às vezes, o próprio paciente, né, se cercar de provas e ficar esperto, e falar, vou te denunciar, romper o silêncio. Porque o assediador, qual que é o grande medo dele? É ele ser punido. Porque ele acredita piamente na impunidade. Então, quando ele percebe que a situação dele ele para. Pode ver nos grandes casos de assédio por aí. Ou ele foge, ou ele sai. Tem alguns que pedem demissão. Tem alguns que ameaçam. É interessante sempre estar com o celular ligado perto, entendeu? Chegou perto, a mulher, infelizmente, a gente tem que viver assim, sob tensão e atenção a todo momento. Até questão por exemplo, aconteceu aquele caso de assédio, o próprio assediador ele tem na cabeça dele de que ele está certo também, né? Também, e que aquilo não é nada. Eu não falei que tal coisa, não foi dessa forma, maldade, né? Não foi dessa forma que aconteceu. Então, assim, às vezes na própria mente do assediador acontece isso, né? Não, às vezes ele quer normatizar o próprio crime dele. Por exemplo, não, mas eu falei do seio dela e o seio dela é maravilhoso. Olha o seio dela como é maravilhoso, isso em plena audiência. Em plena audiência, o próprio agressor. Aí, graças a Deus que tínhamos uma promotora e o juiz, deu para de quieto, porque ele estava tentando normatizar o ato criminoso dele. Por quê? Porque na cabeça dele não tem problema nenhum isso daí. Nossa, mas a mulher é a coisa mais linda que tem. Qual o problema dela ser elogiada? Não, o senhor não está me elogiando. O senhor quer me elogiar, o senhor venha me falar dos meus feitos. Não dos meus atributos físicos, sejam eles bons ou ruins. Não lhe dei essa liberdade. E quebre o silêncio. Quebre o silêncio. Não te dei liberdade para falar assim comigo. E já começa a falar alto. Não te dei liberdade para falar assim comigo. Qual é que é? Entendeu? Encare, em frente. É por isso que a mulher precisa se empoderar, Rafael. Você deu uma citada rápida. Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho também, que você falou que agora está trabalhando na Latam também, tem uma parceria com a Latam. Tem uma parceria com a Latam. Olha, não é nem marketing, por favor, mas é que para vir ver a minha mãezinha, brincadeira. Para vir ver minha mãezinha para trabalhar aqui no estado de São Paulo, eu falo, eu moro em Porto Alegre, eu moro em Araras e dentro da Latam. A brincadeira, Latam, sou muito bem tratada lá, não tenho qualquer problema com eles. Conta um pouco desse trabalho que você exerce também, um pouco
de tudo, assim, que é muita coisa, né? Olha, já estamos com quase 1 hora de programa, a mulher falou e tem muito mais coisa para perguntar. Então, eu estou como presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica pela OAB Araras. Sou palestrante do Quebrando Silêncio e o meu escritório ele é só direito de família e violência doméstica, mas violência doméstica sob a perspectiva da vítima. A minha mãe até foi parada por um rapaz lá no supermercado. Eu quero sua filha para me defender porque ó, a minha ex-mulher tá falando que eu tô seguindo ela, né? Eu falei, mãe, aonde é que ele ainda não entendeu que eu não defendo o agressor? Eu defendo a vítima, né? Então, eu faço, né, essa questão já há 25 anos. E eu tenho outro trabalho que eu não falei para vocês, que eu já fiz, depois eu tive que parar. Eu fazia o Quebrando Silêncio com prostitutas também. E eu trazia informação sobre violência para as prostitutas. E foi um trabalho maravilhoso, foi um dos trabalhos mais maravilhosos que eu fiz. Porque eram mulheres muito carentes de tudo. De informação, de atenção, de estrutura. E trabalhei numa época em que o secretário da segurança dessa cidade onde eu fazia, ele passava com a viatura e xingava elas e falava, vocês têm que trabalhar. E aí um dia eu ia em loco, porque eu ia lá na avenida fazer o trabalho com elas. Eu falei assim, para aqui, vem aqui que aqui é a Raquel Sarmento que tá. Porque eu já anotei a viatura que você tá aí, eu tô indo pro Ministério Público amanhã. E ele veio. O que tá acontecendo? Eu falei, arruma empresas para eu levar essas mulheres para trabalhar. Que amanhã eu estarei com elas lá. E elas foram. Mas o problema é que a maioria delas tinha um problema de... Elas estavam tão viciadas naquele ciclo de violência que você entendia, você percebia que elas não tinham a cognição para resolver. E a própria empresa falou, Raquel, não dá para contratar. Né? Vai ter que se fazer uma reestruturação aqui. Então, assim, não é só falar assim, mulher prostituta que não quer trabalhar. Elas trabalham de forma bem mais... E conseguimos desvendar um crime naquela localidade, porque tinha um serial killer de prostitutas. Só que elas tinham vergonha e medo de chegar até a polícia. Eu consegui levá-las até a polícia. Falei, vocês vão ser respeitadas lá. Elas foram e nós desvendamos um crime juntas. Olha só. Foi muito bonito. Eu não ganho nada com isso, tá, gente? É tudo filantrópico. Eu não cobro palestra. Eu levo material, inclusive. É tudo filantrópico mesmo. Eu faço por amor. É a vocação, né? É. E além da via judicial, que é essa que você oferece, quais outras formas a gente pode oferecer para as mulheres que quebra esse silêncio também? Como você faz com as palestras, mas tem que ter aquele contato, Tem. Conscientização. Isso que vocês estão fazendo, eu falo que se a gente está chegando na casa de muita gente, mas se resolver para já valeu. É conscientização, é educação de base. Quando tu vai para criancinhas agora, tu já é um cara politizado, né? Desculpa a tua idade, mas você tem menos de 30, né? Tenho 26 anos. Pô, me dá do meu filho. Fiquei com saudade do meu agora. O meu filho é altamente politizado como você. Então, tu já vê que essa geração não pode bater em mulher, apesar que tem moçada da tua idade que ainda bate, né? Mas você vê por quê? Mas porque já tiveram educação de base. O Quebrando Silêncio, a Lei Maria da Penha, as leis, né? Que é a lei do Stalker, da Joana Maranhão. Deixa eu falar um pouquinho da Joana Maranhão, rapidinho. Pode. Com certeza, o momento é seu. Isso é uma informação, isso que vocês estão fazendo é um trabalho maravilhoso, porque é de conscientização. A mulher, ela não consegue ver que ela é vítima quando ela não conhece qual é o crime. Entendeu? Lei Joana Maranhão, uma lei extremamente importante, porque mulheres, mães... que estão vendo que os pais ou os padrastos estão abusando sexualmente dos seus filhos e não denunciam. Então, essa menina ou esse menino, quando atinge 18 anos, por mais que o abuso tenha ocorrido quando ele era pequenininho, e ele se lembra,
ele pode, a partir dos 18 anos mais 20 anos, ou seja, até os 38 anos, ele pode denunciar esse abusador nas delegacias de polícia, Lei Joana Maranhão. Uma lei nova, né? Não. Não é nova? Não é nova. Olha, eu acho que ela já tem uns 8 anos, essa lei. Mas não é divulgada. Entendeu? Precisa ter alguém que vem falar para vocês e vocês propagar. Existe uma lei. Existe a lei do stalker, né? Que é da perseguição, que vitimiza também homens. Porque nós temos homens vítimas também, gente. Vocês não têm ideia, só que homem não denuncia por vergonha. E aquele machismo estrutural também. Machismo estrutural. Até porque ele encontra machismo estrutural na hora que ele chega na delegacia e na polícia. A própria polícia fala assim, cara, eu não acredito que você está vindo aqui para falar que apanhou de mulher que não tem vergonha na cara. Não, eu não tenho. Eu estou cuidando de mim e de uma sociedade. Eu quero fazer esse boletim de ocorrência e exigir respeito. Perfeito. Infelizmente, mas muito, muito infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Nós vamos entregar o estúdio daqui a pouco. Eu só quero agradecer, Raquel, por todas essas informações que você trouxe. Quando a Gabi mandou, eu falei assim, nossa, parece um pergaminho o currículo da mulher. Que é muita coisa, é muita experiência, é muita informação, é muito estudo, é muita opinião. É muito, né? Muito tudo. É a bonequinha russa lá que a gente falou semana passada. E foi uma honra estar aqui com você hoje. Gabi, obrigado por indicar você. Quando a gente falou do programa 99, eu não sabia que ia ser tão especial. Eu imaginava, mas agora só comprovou. E eu queria que você desse um recado pro pessoal de casa. O momento é seu. Quiser mandar um beijo, um abraço. Bom, primeiro eu que estou honrada aqui de estar diante de uma mulher que luta. Você não viu essa mulher na rua, gente. Ela coloca a boca no trombone, também não dê um trombone. Aliás, eu tive a honra de trabalhar com a sua tia. Olha. Eu tive a honra de trabalhar com a sua tia numa delegacia, né? Minha tia falecida. Sim, a tia Rita, né? Gostava muito da sua tia. A gente brigou muito por causa de mulher em delegacia, né? Então, vem a Gabi. O dia que eu conheci a Gabi, desde lá a gente, né, Gabi, a gente nunca parou para tomar assim uma tubaína juntos, mas a gente se encontra para ir à luta sempre, né, Gabi? Sempre em momentos decisivos. Sempre, Se tiver né? um caos, estamos ali, né? Isso, né? E aí a Gabi me apresenta você agora, que eu tô assim, eu vejo em você assim um baluarte do futuro, eu vejo luz no fim do túnel, quando eu vejo meninos, né, homens como você, né? Moço bom, né? Moço bom, moço de Jesus, do coração bom, né? Então, eu me sinto honrada, sou eu que me sinto honrada de estar diante de um homem como você. Eu me sinto muito honrada, porque eu me sinto muito segura do teu lado, né? Então, muito obrigada pelo convite, para mim está sendo ímpar, né? Contem comigo sempre. E para você que me assiste, para você que me ouve, a gente não tem muita coisa para comemorar, mas a gente já comemorou bastante. Não desista, sigamos. Esse mundo ele anda aos passos de formiga e sem vontade. Mas nós mulheres, a gente tem uma vontade muito grande, que é de ser respeitada. E, portanto, meu nome é Raquel Sarmento. Vem comigo quebrar esse silêncio. Eu sei que a estrela não sou eu hoje, mas eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe e para minha avó também, porque eu acredito que muito da minha base, se não toda, né? E também tive grandes homens em casa também, que me ensinaram muitas coisas boas, inclusive meu pai, que hoje está lá no céu, está cuidando da gente. Mas eu queria mandar um beijo para toda a minha família, agradecer esse seu elogio, porque é muito gratificante receber um elogio assim. E eu me despeço aqui. A Gabi agora tá... Março, ela que tá estreando. Mesmo, Gabi? Eu tô finalizando os programas. O Rafa e eu começa... não vou deixar, e eu não vou... Depois de março eu já não vou nem... Só vou deixar com ela. Fez muito bem, faz melhor do que eu. Então eu mando um beijo para todo mundo aí que esteve assistindo. Gustavo, Suzana Dias, Sol Martins, minha mãe,
Rafaela, minha namorada, Ricardo Pereira, Tina Rodrigues, o Otoniel que estava com a gente no Facebook, o pessoal que mandou os comentários no Facebook eu não consegui ver aqui, Se peguei puder, mais do YouTube. depois eu posso responder, tá? Isso. Cada um. Perfeito. Isso. Posso Pessoal, responder. vai ficar gravado esse programa. Compartilhem com todas as pessoas. Como foi prometido, foi um programa incrível. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. E se Deus quiser, sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo, né? Fica o meu beijo aqui. Vamos lá, Gabi. Mais uma vez, brigadão para todas e todos que estiveram conosco. Esse programa especial, número 99, nesse mês especial da mulher. Obrigada, Ana Maria Tereza, que veio com a filhona aqui. Obrigada, Raquel, amiga de luta. Vamos propagar essa mensagem, porque, como você disse, é só através da educação. Então, peço a todos que vamos propagar, indique esse programa para mais pessoas. Temos o link aí, vamos junto. Obrigado vocês, obrigada Raquel, Ramon, Rafa. Grande prazer tê-lo aqui comigo sempre. Tchau, beijão a todos. Beijão. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.